Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Sei que muitos estavam aí esperando o reverendo André, mas ele me deu a alegria de participar também desses estudos, na verdade, lecionando também junto com ele a respeito desse tema tão importante, a relação entre a igreja e o Estado. Para quem não me conhece, então, eu sou o seminarista Alexandre Augusto, sou seminarista da Igreja Presbiteriana de São João del Rei, que também é pastoreada pelo reverendo André, com atos pastorais desde o ano passado. E eu quero dizer aqui que é uma alegria para mim participar dos estudos com os irmãos. É uma alegria ter recebido o convite do pastor André para compartilhar com os irmãos aquilo que eu venho estudando há algum tempo, pouco mais de um ano, como sendo o objetivo da minha monografia, do meu último trabalho aqui no seminário JMC em São Paulo. Então, eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje um pouco do que eu tenho estudado e especificamente no meu primeiro capítulo da monografia, que é um assunto completamente relacionado com aquilo que os irmãos já vêm estudando com o pastor André desde a semana passada. Então, além de me apresentar e agradecer a oportunidade, eu quero também incentivar os irmãos a participarem desse estudo. Esse assunto, principalmente nos dias de hoje, é muito importante. É um assunto realmente muito relevante. Mais do que nunca, nós temos visto a ação do Estado em relação à igreja, a resposta da igreja, e muitas vezes nós ficamos perdidos. Será que há realmente uma relação? Será que o cristão deve adentrar a esfera política? A esfera política pode adentrar a igreja? Muitas perguntas vão surgindo. O que o Estado, o que a política pode fazer em relação à igreja e vice-versa? Quais são os deveres? Quais são os direitos? Quais são os limites? Então é muito importante esse tipo de estudo e eu quero incentivar os irmãos a participarem, não só aqui hoje comigo, mas também na continuidade dos estudos que serão com o pastor André, talvez em algumas outras aulas comigo também. Além disso, eu quero incentivá-los a perguntar. Façam perguntas mesmo. Enviem as perguntas aqui no Facebook, nas mensagens, nos comentários. Aqueles que têm o meu WhatsApp podem fazer direto pelo WhatsApp e eu respondo por aqui. Mandem perguntas para o pastor André, para a Bia, que auxilia aí nas transmissões, previamente, para serem respondidas na próxima live, caso você não formule a sua pergunta no percorrer do estudo. Mas participe mesmo. Tire as suas dúvidas. Esse é um momento de estudo, momento de tirar dúvidas, momento de aprender sobre os assuntos que a palavra de Deus pauta tão bem. Então, antes de iniciarmos, de fato, o nosso estudo, eu vou checar aqui nos comentários se está tudo ok com o áudio, se está tudo ok com o vídeo, se os irmãos me ouvem e me veem bem. E logo após essa checagem, nós vamos orar, ler um texto bíblico e iniciar o nosso estudo dessa noite. Então eu vou conferir aqui. Se está tudo ok com o áudio. Vejo aqui que nenhum irmão comentou reclamando. Então, ao que me parece, está tudo ok com áudio e com vídeo. Qualquer coisa, qualquer problema, por favor, irmãos, coloquem aqui nos comentários que frequentemente eu vou olhar para ver se está tudo ok com a transmissão, tá bom? Vamos então pegar a nossa Bíblia e abrir em uma passagem, em um texto, que eu acredito que não pode ficar de fora quando o assunto é Estado e Igreja. Porque é um texto que mostra as duas coisas. Na verdade, esse texto mostra aquele que rege e governa essas duas instituições. Aquele que governa tanto todas as coisas, todo o cosmos, como também a igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 2. Nós vamos ler todo o Salmo e vamos brevemente meditar no que ele diz, orar e iniciar o nosso estudo. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 2.
esse salmo diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, é bem certo de que nós vivemos em um mundo onde o assunto política, o assunto relação entre igreja e Estado é muito importante e pertinente. Nós conseguimos, com os nossos olhos, contemplar boas coisas sendo feitas pelo Estado, pelos políticos, ao passo de que também podemos contemplar coisas terríveis, lamentáveis. E por isso é tão importante nós interagirmos sobre esse assunto. Mas o que a palavra de Deus mostra aqui no Salmo 2 é que haverá um dia em que aquele que governa todas as coisas, não só a igreja, mas também tudo aquilo que hoje está nas mãos dos governantes, do Estado, dos políticos, virá. E ele virá de maneira gloriosa, de maneira poderosa, levantado por Deus como nenhuma outra instituição outrora fora levantada, e ele regerá, e ele dominará, ele castigará aqueles que tentaram fugir dele quando estavam no poder. Ele fará com que todas as coisas sejam governadas conforme a sua soberana vontade e para sempre. Por isso o texto finda dizendo: Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Embora nós estudemos a relação igreja-estado, estudemos política, participemos da política, o nosso refúgio está no governante maior, está no Senhor Jesus, de quem o Salmo se refere. O nosso refúgio está nele. É nele que nós depositamos a nossa confiança. Ele é o governante ideal. Ele é o governante que não decepciona, que não rege de maneira injusta. Então, irmãos, embora nós iniciaremos agora o nosso estudo sobre política, sobre Estado, sobre igreja, tenhamos sempre em mente de que somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor absoluto, o Senhor da nossa vida, em quem nós nos refugiamos e confiamos. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo, iluminação do Espírito Santo, e logo após a oração nós iniciaremos de fato com aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, através do estudo da sua palavra e desse assunto tão pertinente. Ore comigo, não apenas ouça a minha oração, mas ore também, participe ativamente comigo da oração. Interceda ao Senhor, agradeça, e assim nós, ainda que separados, estamos juntos com os pensamentos no alto, no Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu que és soberano sobre toda a terra, sobre todos os céus, Tu que és aquele que governa de fato com eficácia e justiça todas as coisas, tanto a igreja quanto as demais coisas instituídas, é a Ti, ó Deus, que nós nos dirigimos nessa oração. Nós nos dirigimos, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um dia em que Suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida, mais um dia em que o Senhor derramou a Sua graça, mais um dia em que o Senhor nos deu livramento.
Nós te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Nesse momento, ó Deus, nós queremos interceder por todo o planeta que se encontra nesse momento tão difícil de pandemia, mas em especial nós queremos interceder pelo nosso país, pelo Brasil. Que o Senhor abençoe a cada um que habita esse país, que o Senhor abençoe a cada um dos governantes que regem esse país, que sejam eles método de Deus, método do Senhor para a justiça, método do Senhor para a bênção, método do Senhor até mesmo para a punição. Que nós voltemos os nossos olhos tão somente a Ti, ó Deus, e aguardemos no Senhor a volta daquele que é, de fato, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abençoa o nosso estudo, ilumina o nosso entendimento, dá-nos no nosso coração formas de acolher a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês a tela com o slide do que nós vamos estudar. E os irmãos já podem ver aí. O tema do nosso estudo de hoje, na verdade, o subtópico, o subtema do nosso estudo é tipos de igreja e tipos de governo. O que isso significa? Essa é uma pergunta frequente e uma pergunta que eu tenho logo que me propor a responder para os irmãos. E nós vamos nos deter em todo o estudo em torno dessa pergunta. O que isso significa? Os tipos de igreja e os tipos de governo. Há de fato vários tipos de igreja? Há de fato vários aspectos da igreja? Há de fato vários tipos de governo, vários tipos da forma de governar, aspectos de governos e governantes? Nós bem sabemos que sim, mas nós precisamos, antes de qualquer coisa, definir. Por isso, meus irmãos, eu quero mostrar agora para vocês o nosso expediente. É isso que está aí bem no cantinho da tela. Origens e definições de igreja. Então nós vamos ver a origem, a definição e os aspectos ou tipos. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com o governo. E por fim nós vamos ter a conclusão e as aplicações, que é a questão do limite entre essas duas coisas. Esse é o propósito desse estudo. Antes de qualquer coisa, nós temos também que nos lembrar de que sempre quando nós vamos tratar de um assunto, seja ele qual for, nós precisamos definir muito bem todas as coisas que serão tratadas. As definições fazem com que o subjetivismo, o entendimento duplo, distorcido na conversa seja evitado. Então, é muito importante definir do que se fala para que outra pessoa não tenha uma visão diferente daquilo que está sendo falado. Principalmente nos termos bíblicos, nos termos teológicos e nas coisas concernentes a Deus. É muito importante que tudo esteja bem delimitado, que tenha um princípio e um fim no entendimento e que a partir dali, quando aquela palavra ou aquele termo for falado, todos entendam da mesma forma. Todos já saibam o que aquilo significa. No entanto, como nós vamos tratar de instituições, igreja e Estado, igreja e governo, nós não podemos nos deter somente nas definições, mas nós precisamos também explorar a sua origem. Porque não se trata só de alguma coisa que é, se trata também de uma coisa que passou a existir em determinado momento. Por isso, nesse estudo em específico, nós vamos ver as origens e as definições, tanto de igreja quanto de governo ou Estado, como você achar melhor chamar. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo com as definições. Veja aí, primeira coisa. A origem, igreja. Quando a igreja nasceu? Essa é uma pergunta que por muitas vezes eu respondo desde que eu sou professor de escola dominical, professor de instituto bíblico, inclusive na matéria de história da igreja. Muitos têm essa dúvida. Quando nasce a igreja? E nós temos várias respostas no meio cristão para essa pergunta, mas é importante nós entendermos melhor a pergunta para definirmos melhor a resposta. Bom, a pergunta é muito ampla. Quando nasceu a igreja?
Num propósito de Deus, nós podemos dizer que a igreja nasce na eternidade, porque ela está dentro do conselho de Deus. Então, Deus, sempre imutável, sempre com a mesma mente, desde sempre estabeleceu a igreja e também todas as outras coisas existentes. E aí, quando eu respondo isso, geralmente os alunos me fazem a pergunta, até mesmo um pouco desanimados com essa primeira resposta. Dizendo assim, não, mas eu não quero dizer, isso aí a gente sabe, que Deus determinou todas as coisas, que todas as coisas estavam na mente dele. A gente quer saber quando a igreja nasceu no espaço-tempo, depois do Gênesis. E aí sim a pergunta fica mais objetiva. Percebem como é importante a gente definir até mesmo as perguntas para obter uma resposta desejada? E aí, a partir disso, há duas respostas que são mais elaboradas e mais aceitas no meio cristão e principalmente no meio reformado. A primeira resposta de quando nasceu a igreja no espaço e no tempo é de que a igreja nasceu em Pentecostes, conforme registrado lá em Atos capítulo 2. A partir dali, então, a igreja, a partir dali o termo igreja começa a ser cunhado mais vezes, no grego é eclesia, né? Então, a partir dali, nós temos um progresso da igreja e a igreja, então, foi instituída a partir dali. Isso se dá muito mesmo por conta do termo igreja, eclesia, que significa, entre tantas outras coisas que podem significar de maneira secundária, ajuntamento, lugar de comunhão, lugar onde as pessoas se reúnem, reunião. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que esse termo também é utilizado para instituições, para reuniões que não são religiosas. Então isso já começa a quebrar um pouco a ideia de que a igreja começa ali em Atos, que a igreja começa em Pentecostes, conforme narrado em Atos. Mas essa é só a primeira das respostas aceitas e discutidas no meio cristão. Mas nós temos uma segunda resposta. É de que a igreja começa a partir do que é narrado em Gênesis 3, com Adão e Eva. A igreja começa depois da queda. Isso porque, após a queda, nós temos elementos que apontam para a igreja como um todo. Após a queda, nós temos a expectativa de redenção, que é o que a igreja persevera, preserva. Após a queda, nós temos promessa de um redentor. Nós podemos nos lembrar de Gênesis 3,15, das sementes, que uma, a da serpente, machucaria o calcanhar da semente da mulher, que por sua vez esmagaria a cabeça da serpente. E a partir dali nós temos a expectativa de um Messias, a expectativa de um Salvador, de um Redentor. A partir de Gênesis capítulo 2, nós temos, Gênesis 3, aliás, nós temos aquilo que nós podemos chamar de comunhão dos santos, ou comunhão dos crentes. Ou seja, a partir daquele momento há uma divisão. Há aqueles que serão da semente da serpente e há aqueles que serão da semente da mulher. Os que são da semente da mulher são aqueles que creem naquilo que foi prometido. E aqueles que são da semente da serpente são os que não creem. Então, os que creem estão juntos. Ou até mesmo aqueles que passam a crer são incluídos naqueles que já creem. E por isso nós temos uma separação. Por isso nós temos ali uma comunhão, uma reunião daqueles que creem. A comunhão ou a congregação dos crentes, dos santos, dos justos, daqueles que esperam na promessa o Messias que viria redimir. Então, a posição mais objetiva para o nascimento da igreja é a de Gênesis. Até porque, no decorrer de toda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver elementos da igreja sendo aplicados aos personagens, às situações, muito antes mesmo da tenda da congregação com Moisés, muito antes do templo. Nós temos aquilo, o que caracteriza a elementaridade da igreja, aquilo que é elemento fundamental da igreja. Então, quando a igreja nasceu? Essa é a pergunta. Quando a igreja nasceu? Primeiro, no conselho de Deus desde a eternidade. No espaço-tempo, ela nasce depois da queda. Mais especificamente
em Gênesis 3,15, quando há uma promessa e tudo aquilo que caracteriza a elementarização da igreja. Uma segunda pergunta e que nós temos que fazer para poder definir é, de fato, a definição. O que é a igreja? O que é igreja? E aí, conforme eu disse, e nós podemos ver isso, inclusive, no Credo dos Apóstolos, que tinham aí uma frase que especificava o que era a concepção de igreja segundo todo o resquício da doutrina bíblica. Eles diziam o seguinte: a igreja é a comunhão dos santos. Por isso, de igual modo, é correto dizer a comunhão dos crentes. Agora, a comunhão, segundo o aspecto bíblico, é muito diferente de relacionamento. Por isso, a gente não pode começar a entender a igreja como sendo só aquele ajuntamento, embora aquele ajuntamento também seja, e já já nós vamos chegar nisso, lá nos aspectos ou tipos da igreja. Mas a igreja é algo que preserva e persevera em uma comunhão. E a comunhão difere do relacionamento, porque o relacionamento nós podemos ter com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Colegas de trabalho que nem são crentes podem ter um relacionamento conosco, de amizade, de companheirismo, de coleguismo no trabalho. Com os nossos parentes, aqueles que não são crentes também, nós temos um relacionamento familiar. Separados ou juntos, nós estamos sempre em um relacionamento. Há algo que nos relaciona. Mas a comunhão é diferente. Segundo o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos ver que a igreja preservava diariamente unânime na comunhão. E essa comunhão era precedida de coisas que são elementares àqueles que são da igreja. Ou seja, só aqueles que fazem parte da igreja podem usufruir. A primeira coisa, doutrina. O ensinamento dos apóstolos é um basilar para a comunhão. E qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a doutrina do evangelho, a doutrina bíblica. Por isso, depois de muito tempo, confeccionou-se o credo dos apóstolos, ou o credo apostólico, como nós bem conhecemos. E ele nada mais é do que o resumo daquilo que os apóstolos ensinavam, porque receberam isso do próprio Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então nós vemos teologia, nós vemos doutrina a partir disso, e isso era um vínculo para a comunhão. Outro vínculo, as orações. As orações são um vínculo de comunhão. Nós bem sabemos que Deus não ouve a oração do ímpio, ele só ouve a oração do crente. Por isso, os crentes, quando oram, estabelecem um vínculo de comunhão entre si e também com Deus. Outra coisa lá em Atos que caracteriza isso, a comunhão verdadeira, é o partir do pão, a mesa do Senhor, a Santa Ceia. A Santa Ceia é só para aqueles que já professaram a sua fé, aqueles que fazem parte de um corpo que é muito maior. Então percebam, vocês podem se lembrar aí, quando o pastor está ministrando o sacramento da ceia, ele diz o seguinte: olha, a ceia não é da igreja local, não é da igreja presbiteriana do Brasil, a ceia é para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, todos aqueles que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja. E aí todos aqueles que estão em plena comunhão vão lá e participam. Então perceba, há elementos que caracterizam a comunhão, e isso você não tem nos relacionamentos. Também lá na primeira epístola de João, capítulo 1, o apóstolo João mostra uma doutrina cristológica. Ele diz que Cristo é aquele que eles viram e ouviram e apalparam e aprenderam dele, que ele é o verbo da vida. E depois diz, olha, essas coisas eu estou dizendo para vocês para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, o que caracteriza a igreja, o que é a igreja? A igreja, ela é a reunião, a congregação, a comunhão dos santos, independente de ser presencial ou não. Isso significa que todos aqueles que estão do outro lado do mundo, em igreja perseguida, ou aqueles que estão em suas casas, fechados e etc., têm comunhão conosco, aqui do outro lado do mundo. A igreja é a comunhão dos santos. E depois nós temos o aspecto de reunião dos santos também, que é o que vai mostrar aí os aspectos e tipos da igreja. Então, irmãos, tendo entendido que a igreja tem o seu princípio,
primeiro, no conselho de Deus na eternidade, mas um princípio histórico a partir de Gênesis 3, e tendo também entendido que a igreja é a comunhão dos santos, nós vamos ver agora os aspectos ou tipos da igreja. Primeira coisa, a pergunta: a igreja é única? A igreja ela é, no bom sentido do termo, católica, também no bom sentido do termo, universal? É uma só? Ou existem várias igrejas? Bom, isso é o que faz com que os aspectos e tipos sejam importantes. Bom, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, desde Gênesis 3 até a consumação, é uma só. O Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, que tem a igreja como sua noiva, é fiel. Ele tem só uma noiva, ele não tem várias noivas por aí. Por isso que é importante nós entendermos a igreja como sendo a comunhão dos santos. Porque nós vamos ver os dois aspectos. O primeiro deles é de que a igreja é invisível. O que isso significa? A igreja invisível é aquela igreja que existiu no passado, que existe no presente e que existirá no futuro e que contabiliza todos aqueles que são eleitos de Deus e salvos no Senhor. Essa é a igreja invisível. Ela também é composta por aqueles que estão vivendo aqui, como aqueles que já viveram e estão na glória com o Senhor, aguardando a consumação de todas as coisas. Ou seja, é realmente a somatória de todas as pessoas que foram salvas em Jesus Cristo. Quer do Antigo Testamento, do passado, olhando para a promessa e tendo fé na expectativa do Messias que viria, quer daqueles que viram o Messias e creram, e quer daqueles que vêm depois, que é o nosso caso. Todos os que são salvos no Senhor fazem parte dessa comunhão dos santos. E isso é um tipo da igreja. A igreja invisível. Ou seja, a igreja que é una, que é única, que é católica, que é universal. A igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou. A igreja que Deus fundou. Que Jesus Cristo chancelou dizendo a Pedro: esta é a palavra que eu edifico a minha igreja. Porque foi essa palavra, ainda que como sombras, que no passado disseram sobre a igreja de Deus. E hoje nós dizemos com toda a claridade dos textos bíblicos. Então a igreja invisível é o primeiro aspecto, o primeiro tipo da igreja. Mas dentro da igreja visível nós temos aquilo que nós chamamos de igreja invisível. E nós vamos ver isso comprovando a partir de textos bíblicos. Veja aí na sua Bíblia, primeiramente, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. O que é dito sobre a igreja invisível, para nós partirmos então para a igreja visível, dentro daquilo que a Escritura nos diz. Meus irmãos, tudo aquilo que nós falamos, ensinamos e aprendemos deve partir das Escrituras. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Perceba que o apóstolo Paulo faz uma saudação objetiva e direcionada à igreja que estava congregada, reunida em Corinto, mas ele diz de igual forma a todos aqueles que estão espalhados pela face da terra e fazem parte da mesma igreja. Esse é um aspecto da igreja universal e invisível, ou seja, todos aqueles fazem parte de uma igreja só. Outro texto que nós podemos ver agora sobre a igreja visível, e veja aí que a cruzinha agora ficou visível. Nós temos aqui o aspecto da igreja invisível, eu deixei mais clarinho, e agora nós temos aqui o aspecto da igreja visível. Veja aí Mateus 18, 17, o que é dito na palavra de Deus. Mateus 18, 17, diz assim: e se ele, isso é num processo em que o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre a disciplina. Está dizendo o seguinte: se alguém pecar, você vai repreende, se ele não aceitar, você vai com 2 testemunhas e repreende de novo. De tudo, se ele não aceitar, se ele não o atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou seja, como ímpio, disciplina ele.
esse texto já mostra um aspecto da igreja visível. O que é, então, a igreja visível? A invisível nós já vimos que é aquela igreja que é a comunhão dos santos. É uma igreja que está espalhada sobre toda a face da terra, independente do tempo, independente do espaço, porque aquela igreja que está na glória faz parte dessa igreja invisível. É a igreja com a somatória de todos que são salvos por Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, o que é a igreja visível? A igreja visível pode ser definida como instituição daqueles que fazem parte da igreja invisível. Ou seja, aqueles que são da igreja invisível tornam-se visíveis por meio de uma instituição. E aqui o texto de Mateus mostra isso claramente. O Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: se algum irmão pecar, você repreende ele. Se ele não aceitar a sua repreensão, você leva 2 testemunhas. Se ele não aceitar a repreensão mesmo assim, leva ele à instituição, à igreja, à localidade. E isso é muito óbvio, porque é impossível levar um irmão a todas as pessoas do mundo, passado, presente e futuro. É impossível. Leve ele à instituição. Leve ele perante a igreja, aqueles que são responsáveis pela igreja. No nosso caso, nós temos os presbíteros, quer docentes, quer regentes. E eles, então, vão resolver o problema. Se ele não aceitar a repreensão, ele é tratado como um gentil ou publicano, ou seja, como um ímpio, como aquele que não faz parte mais da comunhão. Percebam, então, irmãos, que a igreja tem esses dois aspectos. A igreja invisível e a igreja visível. Mas, interessantemente, nós temos várias igrejas visíveis. E qual é o ponto aqui? É que nós temos várias igrejas presbiterianas do Brasil, mas nós temos presbiterianas em outros lugares do mundo, nós temos igrejas batistas, nós temos Assembleia de Deus, nós temos muitas outras igrejas que podem sim ser caracterizadas como igrejas cristãs, genuinamente cristãs, embora com doutrinas, com divergências nelas e coisas assim. Mas a grande verdade é que há várias igrejas, em vários lugares, várias pequenas instituições. E aí, existem alguns textos bíblicos que mostram isso. Abra sua Bíblia aí, na segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 8, me desculpe, no versículo 1. Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ou seja, haviam várias igrejas na Macedônia. Várias igrejinhas, várias instituições, várias igrejas invisíveis que fazem parte da igreja invisível. Outro texto, 1 Coríntios 16:1. É só voltar um pouquinho as páginas aí. 1 Coríntios 16:1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Percebam, agora nós temos igrejas, várias também, na região da Galácia. Os irmãos entendem? Os irmãos estão acompanhando? Veja só, nós temos uma igreja que é composta por todos, mas esses todos vão se reunindo em pouquinhos, em várias localidades, em várias cidades, e com várias pequenas congregações, com vários pequenos pontos de pregação, várias pequenas instituições. Outro texto bíblico, Apocalipse 1:4, texto bem conhecido, porque é aqui que o Senhor Jesus endereça a quem o apóstolo João vai escrever. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e há de vir. Ou seja, só na Ásia nós temos aqui a informação de que pelo menos 7 igrejas estão lá. Pelo menos 7 igrejas, pequenas instituições na Ásia. E por último, nós temos o texto da primeira epístola de Pedro, logo no capítulo 1, que diz assim: Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,
aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação e assim por diante. Então percebam, igrejas espalhadas. Agora, uma coisa importante que nós precisamos saber, irmãos, para nós avançarmos mais no estudo, é de que as igrejas visíveis, ou seja, as instituições visíveis, são compostas não só pelos santos, não só por aqueles que são eleitos de Deus e crentes de verdade. Nas igrejas visíveis, nós temos aqueles que são intrusos, aqueles que não são crentes, aqueles que não fazem parte da comunhão e não fazem parte da igreja invisível. Então nós temos a igreja invisível, ela é aquela com a totalidade dos eleitos, e nós temos a igreja visível, que é uma forma visível da invisível, são vários pontos, mas que dentro dela, dentro dessas instituições, há pessoas que não fazem parte da igreja universal, da igreja única, da igreja católica do Senhor. Então, avançando agora no estudo, passando para a parte do governo, eu vou, antes disso, olhar aqui no chat se tem alguma pergunta, se algum dos irmãos falaram alguma coisa, chegou um recado aqui para mim. Então nós temos aqui 2 minutinhos para os irmãos colocarem as perguntas e eu vou verificar aqui se há possibilidade de respondê-las e assim por diante. Estou olhando aqui, irmãos. O pastor André pediu para eu dizer, de uma forma breve, o que caracteriza uma igreja genuína. Eu vou responder. Há aqui alguns pedidos de oração. Aí da Igreja Central, algumas informações também. Logo ao final do estudo eu vou passar, tá bom? Mas eu vou responder aqui a pergunta do pastor André e depois eu vou seguir para o governo aqui, o governo da igreja. Bom, a pergunta do pastor André é muito pertinente. O que caracteriza, o que são as marcas de uma igreja genuína? Primeira coisa, a confissão. A igreja genuína é aquela que confessa que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma característica e uma marca da igreja genuína. Outro aspecto da igreja genuína, outra característica de uma igreja genuína, é também a disciplina. Embora muitos entendam que a disciplina é uma coisa dura, uma coisa árdua, e embora seja mesmo, é uma coisa necessária, porque a disciplina visa o bem do faltoso, o bem da igreja e a glória de Deus. Então é também uma outra característica da igreja genuína. A comunhão dos santos, os sacramentos, também caracterizam uma igreja genuína. A correta administração do batismo e ceia. Então nós temos aí confissão, nós temos disciplina, nós temos a administração dos sacramentos de maneira correta, batismo e santa ceia, e também os meios de graça. Leitura da palavra, oração, pregação da palavra, entra também na questão da correta administração do que deve ser feito pelo ministro, mas não é um sacramento. E também, por fim, a comunhão dos santos. Então, deixando aqui bem claro aos irmãos que essa é uma característica que é partida da igreja invisível e deve ser mostrada na igreja visível. Então, uma igreja visível, que pode ser caracterizada como de fato uma igreja cristã genuína, é aquela que tem a confissão de que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o escolhido, a sua confissão de fé, a disciplina, que é uma das marcas, a correta administração dos sacramentos e, por parte do ministro, a correta administração da pregação da palavra, bem como os meios de graça, oração, leitura da palavra e a comunhão dos santos. Meus irmãos, vamos seguir aqui então para a questão do governo. Vamos seguir aqui, falar sobre o governo. Mesma coisa, quando o governo nasceu? Bom, a resposta está embutida naquela primeira resposta sobre a igreja. No conselho de Deus, o governo sempre existiu. Mas ainda porque Deus governa.
porque Deus reina. E ele governa sobre todas as coisas que ele criou. Mas, falando do espaço e tempo, o governo, ele nasce com aquilo que Deus entrega ao homem para administrar e para exercer autoridade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre governo é que governo, antes de ser propriamente uma instituição, o governo é uma concepção. Tudo aquilo que é governável, ou todo aquele que exerce certo governo ou domínio sobre alguma coisa, está com um governo estabelecido. E Deus faz isso no Gênesis quando ele ordena que o homem governe sobre tudo aquilo que fora criado. Que ele sujeite a terra, potencialize a terra, os animais, que dê nome aos animais, mostrando o seu domínio sobre eles. Percebam que Deus dá nome a todas as coisas, mas ele não dá nome aos animais. Isso porque o homem exerce domínio, inclusive o homem é quem dá nome à mulher. O homem deveria subjugar a terra, fazer com que ela fosse produtiva, ele deveria governar. Sob a regência de Deus, é claro, como um governante maior, mas o homem deve governar abaixo de Deus, como uma espécie de gerente, uma espécie de servo que faria aquilo que Deus lhe confiou. Por isso o governo é uma concepção que parte de um acordo. Alguém cede para que o outro governe. Dentro da casa há governo, o marido governa a casa. O próprio termo bíblico para o que o marido deve fazer é governar, que governe bem a sua casa em relação aos presbíteros oficiais da igreja. Então o governo é uma coisa, assim, realmente partida de uma concepção da ação de governar. Agora, como instituição, e eu quero frisar isso, irmãos, porque é muito importante, como instituição, na narrativa bíblica, e aí nós podemos trazer isso para uma narrativa histórica até o momento, porque ali está bem na gênese da narrativa da história da humanidade, o primeiro governo citado em narrativa é em Gênesis 10, que é o governo de Nimrod, que diz ali que o seu governo foi Babel, o seu reino foi Babel. Agora, nós podemos olhar, antes disso haviam tribos, haviam distribuições de pessoas nas ilhas, nos lugares, cada um para cada qual, algumas nomenclaturas dos povos que iam surgindo, lógico que é uma narrativa antecipada, mas propriamente dito assim, e o seu reino e o seu governo, ou seja, como Estado, como uma instituição, o primeiro é só em Gênesis 10, que é narrado, que é na época ali de Babel. Então, o primeiro governante na narrativa bíblica histórica é Nimrod. Está ali em Gênesis 10, versículo 8. Versículos 8 e 9, para ser mais específico. Então, quando nasceu o governo? Primeiro, na concepção do Eterno, no conselho de Deus desde sempre. Mas o governo como concepção na atitude, desde que Deus instituiu o homem. Mas como instituição, a partir de Gênesis 10. Depois nós vemos as expansões de governos aí, não é isso? Nós vemos o governo sendo expandido. Quando a narrativa bíblica avança, por exemplo, 2 capítulos e vai para Abraão, nós vemos que ele desce para a terra do Egito. E no Egito já havia um governante, já havia um faraó lá. Então a narrativa bíblica dá uns saltos. Mas até Gênesis 10 é seguro dizer que Nimrod foi o primeiro a governar de maneira geral. Agora, a partir disso, nós temos a pergunta que realmente define o que é o governo. Bom, eu quero definir governo nesse estudo não como a concepção de governar, ou seja, aquilo que nós vimos lá em Adão, mas eu quero definir governo como instituição, assim como nós definimos igreja visível como instituição. Então nós temos um governo definido quando aquele que está sobre ele exerce autoridade e, através da sua autoridade, deve receber respeito. Talvez essa seja a definição mais simples de governo que nós possamos ter. Governo é a instituição que ordena, que exerce autoridade e deve ser respeitada.
Por que eu estou definindo o governo assim? Porque em Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo descreve muito bem essa cena. Toda autoridade é constituída por Deus e deve ser respeitada e deve ser temida por aquele que faz o mal. E ali há uma diretriz muito interessante e muito importante para nós sabermos o que é o governo, independente de nós gostarmos dele ou não. E aqui eu quero trazer à tona a vocês, irmãos, que eu não estou aqui dando estudo, tenho certeza que o pastor André também não, com uma narrativa política. Eu não estou aqui para defender o partido A, o partido B, o governo tal, o governo aquilo lá, o fulano, o ciclano, o governador tal, o presidente tal. Não é essa a intenção, mas automaticamente você vai perceber o que é certo e o que é errado. Mas a intenção é mostrar que o governo ele é sempre levantado por Deus. É uma instituição criada pelo homem, mas com a chancela de Deus, e a partir disso ela exerce autoridade, ela exerce domínio, e ela deve ser respeitada. Mas nós vamos chegar no final do estudo e ver que há um limite para essa submissão. Vamos avançar mais um pouco. Ele é uno? O governo é um só? E a resposta de imediato é não. O governo não é um só. A concepção de governar, a definição de governo é uma só. Mas ele não tem uma unidade. Porque o que faz com que a igreja seja uma só é o seu objeto principal, o Senhor Jesus Cristo. Agora, o governo não tem um objeto principal. E interessantemente, irmãos, assim como o governo, assim como qualquer outra instituição, todas, exceto a igreja, são criadas por homens. A única que é criada por Deus é a igreja. Então isso faz com que ela seja una, porque Deus é um só. Deus é único. E quando eu digo Deus é um só, não é no sentido que as pessoas dizem por aí, para nós aceitarmos todas as religiões como válidas. Eu estou dizendo que Deus é um só porque ele é um só. As religiões são muitas, mas Deus é um só. Agora, o governo não. Os governos são muitos e eles têm diversos aspectos diferentes, assim como nós temos os aspectos diferentes nas igrejas também. Então veja, o primeiro deles aqui que nós podemos observar é a monarquia. Ou seja, um rei, uma família governa e a partir de sua morte outros vão governando, pelo menos naturalmente. Outros da mesma família vão governando. Naturalmente é isso. Há golpes, há lutas, há tomadas de trono e assim por diante, mas naturalmente é assim que as coisas acontecem. E biblicamente a gente vê isso como o primeiro monarca da narrativa bíblica. Não significa que é o primeiro monarca do mundo, mas o primeiro da narrativa bíblica, especificamente ao povo de Deus. E aqui nós vamos começar a ter esse entrelace entre igreja e Estado. Porque nós tínhamos ali igreja, a nação de Israel representando a igreja, no aspecto de que Deus havia se revelado ali, embora existissem outros que não eram de Israel, faziam parte do povo de Deus. Nós temos o fator Melquisedeque, por exemplo, que não era do povo de Abraão, era de uma cidade longe, de um lugar distante, qual nós nem sabemos onde é, mas que chega ali como sacerdote de Deus Altíssimo. E nós temos ali povos depois sendo agregados ao povo de Deus, a esposa de Moisés, Raabe, Ruth e assim por diante. Independente de eu ter cometido algum anacronismo aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é só Israel que era salvo. A gente tem que parar com essa concepção. Mas o que eu estou mostrando é que Israel representava a igreja, era a igreja visível de uma igreja invisível naquele momento. E eles foram governados por rei. Deus estabelece monarquia para a nação de Israel, que era tanto nação como igreja, e por isso há uma relação tão próxima. Percebem? O primeiro rei, Saul, da tribo de Benjamim, é colocado como um governante dentro dessa nação. Mas ele não é o primeiro rei da história porque próprio Israel pediu o rei porque via que as outras nações tinham e eles queriam ter também. Não queriam mais ser governados por Deus, que era uma teocracia. Então eu não vou abordar aqui a questão da teocracia ou da anarquia, porque não vem ao caso. Eu vou abordar aqui os 3 tipos de governo que ainda existem, porque a monarquia ainda existe. Então, o segundo tipo de governo, a tirania. E nós temos também na narrativa bíblica a igreja sendo submetida à tirania. Por isso há uma relação igreja-estado mais uma vez.
O povo de Deus, a nação de Israel, não só como nação, mas como povo de Deus, como santos da comunhão, foram submetidos a uma tirania. E aqui eu cito a tirania de Nabucodonosor. Lógico que eles já haviam sido oprimidos por Faraó lá no deserto, já haviam acontecido outras situações que remetem a uma tirania, mas esse texto de segundo livro dos Reis, ele mostra uma coisa muito interessante, depois os irmãos podem abrir em casa para ler. Eu não vou ler porque senão nós vamos avançar muito no tempo. Eu quero terminar o estudo às 8 horas em ponto. A tirania aqui foi porque Nabucodonosor ele faz cativo os príncipes e os reis do povo. Ou seja, ele elimina a possibilidade do povo ter outro rei ou outro representante. E aí ele faz com que o povo seja cativo e julga, subjuga, machuca o povo. Então nós temos aqui um aspecto da tirania mais legítima. O povo sem direito de representação nenhuma. Porque isso até mesmo na monarquia, o povo tem um certo tipo de direito ou de possibilidade. Agora, na tirania não, é alguém que governa, que faz independente de qualquer coisa. E nós temos, inclusive, tiranias hoje. Basta nós olharmos aí para a Coreia do Norte e alguns outros países. Geralmente, as tiranias são comunistas. Então, por isso que nós não somos comunistas. Nós temos outros tipos de posicionamento. Não precisa ser igual o de todo mundo, mas comunista é tirania. A gente tem aí exemplos em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e muitos outros lugares. Uma outra coisa, um outro aspecto, a democracia. Agora eu quero fazer um desafio rápido aqui, curto, para os irmãos, e eu vou aguardar um pouquinho enquanto eu tomo água para ver as respostas aí. Onde na Bíblia nós vemos democracia? E eu não estou falando de eleição de presbítero, de diácono, não estou falando disso, porque isso é democracia na igreja. Onde na Bíblia nós vemos democracia no sentido governo, no sentido Estado? Responda aí a pergunta, que eu vou ver se tem algum outro comentário, alguma outra coisa aqui. Vou tomar água, volto para responder e a gente segue no estudo e nós vamos concluir logo logo. Enquanto vocês vão pensando aí nessa resposta, para a pergunta que eu fiz, eu vou responder as perguntas de vocês. O Taroco perguntou aqui se é possível a verdadeira igreja coexistir com o governo socialista. A resposta é não. A igreja não coexiste com o governo socialista, comunista, porque isso está relacionado à tirania, está relacionado a imposições que o Estado não pode fazer. E aí nós vamos chegar mais nisso na aplicação. Mas só respondendo brevemente aqui, não. Outra pergunta que o Taroco fez, e que é importante para nós darmos continuidade aqui, é de que se as igrejas no primeiro século eram todas uma só ou tinham várias denominações. Eu creio que denominações não. Nós não temos registro para afirmar isso com tanta eficácia, mas igrejas diferentes, que é o que caracteriza a denominação. O culto provavelmente não era o mesmo, e a gente vê isso com, por exemplo, as exortações que Paulo entrega à igreja dos Coríntios, que tinham um culto que estava virando uma bagunça, onde todo mundo falava em línguas que havia naquele tempo ao mesmo tempo, não tinha intérprete, e os mais ricos chegavam antes para comer, e os pobres ficavam sem comida, e a ceia era uma bagunça, alguns se embriagavam com o vinho da ceia. Então, assim, denominação, batista, presbiteriano, etc., ou qualquer outro nome que pudesse ter lá, não. Mas havia já diferenças entre as igrejas, entre os pastores, os presbíteros, características diferentes, com certeza. Tem uma outra pergunta interessante aqui. O que representa a Igreja Católica? Olha, essa pergunta é interessante, porque o termo católico significa universal, significa uma só, uma unidade. Então, no termo, Igreja Católica representa a Igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana tomou o nome do catolicismo para si.
Então, hoje, quando nós falamos em catolicidade, nós estamos falando, às vezes, em relação àquela instituição visível. Então, por isso que é importante definir os termos, percebe? Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana não representa mais do que o espírito do anticristo na Terra. Porque eles negam aquilo que a reforma trouxe à tona da doutrina bíblica. Somente pela graça, não por obras. Somente a fé e não as obras. Somente Jesus Cristo e não outros intercessores, outros santos. A glória é somente a Deus e não a outros. Somente a palavra, e não a palavra papal, mas somente a palavra de Deus. Então nós devemos entender isso. Agora, no termo Igreja Católica, é aquilo que abrange todos os santos, não a Católica Apostólica Romana. E aí hoje nós temos também uma outra denominação que tomou o cunho, né, universal, que também tem a mesma resposta para a Igreja Universal do que eu tenho para a Igreja Católica. Descobriram aí? Deixa eu ver aqui nos comentários se alguém descobriu. Onde há democracia na igreja. Olha, ninguém... Ah, falaram aqui, ó. Muito bom. Governo de José. Não, não era uma democracia, não. O que significa democracia? Primeira coisa que a gente tem que entender é que democracia é uma forma de governo que foi eleita entre a concordância da maioria. Isso é democracia. Democracia não é o direito de votar, não é o direito de escolher ou de se abster. Democracia é uma forma governamental que rege sobre o direito da maioria, sobre a escolha da maioria, que representa a todos pela escolha da maioria. Então, só dando um exemplo, irmãos, não estou dizendo campanha, não estou fazendo nada aqui. Muitos não estão satisfeitos com o atual presidente. Muitos dizem, ele não é meu presidente porque eu não votei nele. Você vive uma democracia. Se a maioria votou e elegeu, ele é seu presidente, sim. Assim como qualquer outro que era antes dele ou que vai vir depois dele. Enquanto o país for uma democracia, será representado todo o país por aquele que a maioria elegeu. E isso vai se fechando, vem para os estados, vai para os municípios. Então um prefeito é eleito numa cidade e aqueles que não votaram nele dizem, esse prefeito não me representa. Representa sim, você querendo ou não, porque a democracia é isso. E nós vemos democracia na escolha de Israel em ter um rei. A maioria, a grande parte de Israel escolheu ter um rei e Deus aceitou. Ainda que para o castigo, porque era melhor ser reinado por Deus. Mas Deus aceitou e instituiu um rei em Israel. E isso foi democrático. O povo escolheu. Você vê, Deus não tem vontade nenhuma de levantar rei em Israel. Ele nunca falou, olha, eu vou dar um rei para vocês, olha que bênção. Isso não partiu de Deus. Lógico que dentro dos decretos Deus sabia disso, tinha determinado isso. Mas no espaço-tempo, na história, foi o povo que democraticamente resolveu ter um rei. Agora, você acha que todo mundo de Israel era satisfeito com o rei? Você acha que os profetas também quiseram rei? O profeta vigente daquela época, Samuel, queria um rei? Bom, a narrativa mostra que não é assim. Então a democracia é, a maioria escolheu, levanta-se aquele que vai representar a todos por conta da maioria. Então isso é democracia. E nós temos todo esse aparato nas escrituras, e aqui a gente vislumbra a relação igreja-estado. A relação igreja-governo. Sempre houve essa interação, e o que nós vamos ver é que pessoas do meio da esfera religiosa eram levantados também para participar do governo. Vide os reis do Antigo Testamento. Davi, por exemplo, foi um rei da parte da igreja, invisível e visível, que fez parte do governo. E assim por diante. Agora, a conclusão maior é a que nós vamos chegar agora, irmãos. Primeiro, entre os limites estabelecidos, o governo, quer seja ou não estatal, isso é, ele pode ser uma monarquia, ele pode ser uma tirania, ele pode ser
de uma democracia ou qualquer outro. Ele é sucessor à igreja, por isso não tem domínio sobre ela. O que eu quero dizer com isso? É que independente de ser uma tirania, independente de ser uma monarquia, independente de ser qualquer coisa, a igreja ela deve estar sujeita aos governantes por conta de sua autoridade. Eles foram instituídos por Deus independente de qualquer coisa. Agora, há limites para isso. E por que há limites? Porque conforme nós vimos, a igreja nasce ali em Gênesis 3, versículo 15. Agora, o governo, como instituição, nasce só em Gênesis 10, pelo menos na narrativa. A gente sabe que é um pouquinho mais para frente ainda na história. Muito tempo depois. Então, por ordem, aquilo que vem depois não pode interferir naquilo que vem antes. Muito se diz hoje em dia sobre o Estado interferindo na educação dos filhos e na família e assim por diante. O Estado não tem direito nem poderes para fazer isso, porque a família antecede o Estado. Então aqui há uma relação de limites. Independente do governo, a igreja sempre tem deveres em relação ao governo. Orar por ele, a nossa confissão de fé deixa isso muito claro. Entender que é instituído por Deus, quer para juízo, quer não, mas existem limites. Então a igreja ela não pode exercer domínio sobre... Aliás, o governo não pode exercer domínio sobre a igreja. E aí, por exemplo, as perguntas que vocês fizeram aí, se a monarquia, aliás, se o comunismo pode ser apoiado pela igreja, não. Porque, em geral, a tirania, o comunismo, ele tem ações que ultrapassam os limites dele em relação à igreja, em relação à família, em relação à sociedade, coisas que foram constituídas muito antes do governo. Então essa é a primeira aplicação para a nossa conclusão. A segunda é de que a igreja, quer seja ou não visível, ou seja, invisível e a visível, os crentes ou a instituição propriamente dita, é antecessora ao Estado, por isso deve cumprir primeiramente suas obrigações para com o mesmo. Isso significa que, embora o Estado tenha que cumprir obrigações em relação à igreja, nunca deve partir do Estado. A igreja deve cumprir as suas obrigações para com o Estado primeiro. Então, dando um exemplo, até mesmo dentro da nossa confissão de fé. O Estado ele precisa proteger o direito da igreja de pregar a palavra de Deus. Ele precisa fazer isso. Mas é dever da igreja orar pelo Estado. Quem deve fazer o que primeiro? A igreja só ora depois que o Estado proteger? Não. A igreja começa porque ela vem antes. Então a sua responsabilidade ela é primeira, ela é maior. A mesma coisa a gente pode ver dentro de uma casa, entre pai e filho. De quem vem a responsabilidade primeiro no governo da casa? Dos pais. Em relação ao filho. O filho nasce, ele não tem condições de exercer nenhuma responsabilidade para com o pai a princípio, no início da sua vida, nos primeiros meses. Mas os pais precisam fazer aquilo. É a mesma coisa. A igreja ela é superior ao Estado nesse aspecto. E a última questão. Ambos, igreja e Estado, são instituições divinas em qualquer dos seus aspectos. Por essa razão, ambas exercem direitos e deveres entre si. Então, aqui eu só estou concluindo com uma realidade. Espero que o pastor André me chame para uma próxima aula, onde eu vou, então, elaborar com os irmãos quais são esses direitos e deveres na relação igreja-Estado. O que a igreja tem que fazer para o Estado, primeiramente, e o que o Estado tem que fazer para a igreja. E o que a igreja não tem que fazer e o que o Estado não tem que fazer. Essas são coisas importantes para nós e que vão responder outras perguntas que nós podemos ter mediante essa relação e o que tem acontecido hoje, principalmente no nosso país. Nós temos ministros agora que são evangélicos, presbiterianos inclusive, nós temos pessoas que fazem parte de comissões do governo atual que são evangélicas, temos a bancada evangélica, e aí, é certo ou não é? O crente pode se candidatar ou não, ele pode fazer campanha ou não, ele tem que votar ou não? O que o crente deve fazer em relação à igreja e ao Estado? Isso aí eu consigo responder no próximo estudo, caso o pastor André me convide para dar um outro estudo, e os irmãos queiram também ter essas perguntas respondidas. E a mesma coisa, o que o Estado deve fazer pela igreja? O Estado deve assistir a igreja na isenção de impostos? O Estado ele deve fazer caridade para a igreja? Ou o Estado deve fazer caridade para a sociedade? Ou isso é papel da igreja? É certo o Estado cobrar imposto? A igreja deve ser isenta dele?
É certo o Estado decretar que a igreja vai ficar fechada e não ter a igreja como sendo essencial para a sobrevivência nesses tempos de pandemia? Tudo isso fica para uma próxima aula, um próximo estudo. Mas a princípio o que nós vimos foi isso. Nós temos a igreja instituída por Deus, invisível, universal, composta de todos os santos. Ela se torna visível em suas pequenas instituições e várias denominações. O Estado, embora seja uma concepção, ele é também uma instituição que vem depois da igreja e por isso há limites nessa relação. Mas, irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que exercer as nossas obrigações para com os nossos governantes. Oremos pelo nosso país, oremos por aqueles que nos governam, quer nós gostemos deles ou não. Vamos continuar firmes no Senhor, firmes como igreja, e que como igreja visível, as pessoas vejam de fato em nós a glória do Senhor, vejam em nós uma vida digna do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe. Eu vou olhar se tem alguns comentários aqui e logo depois eu vou encerrar com uma breve oração. Deixa eu só olhar aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Muito bem. O Israel Levi Pinto disse aqui, mas reis eram escolhidos por Deus. Sim, Deus levantava os reis, mas ele fazia isso a partir do momento em que o povo escolheu ter reis. Perceba, o primeiro passo para que o povo tivesse reis, Israel, não foi de Deus, foi o povo que pediu. A maioria do povo pediu para ter um rei e Deus deu. E a partir do momento que Deus dá, é Deus que levanta. Está coberto de razão. Ele levanta Saul, depois ele unge Davi, e a partir daí se estabelece um processo de monarquia que é muito conhecido. Os filhos morriam, os pais morriam, os filhos iam assumindo. Então você percebe, realmente, depois que o povo escolhe ter rei, Deus levanta. Mas isso não partiu de Deus. Não foi Deus que quis que o povo tivesse rei. Ele não elaborou isso. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Priscila aqui está dizendo que quer, acho que é outro estudo, hein? Então, pastor André, tá nas suas mãos aí, né? se haverá outro estudo aqui comigo ou não. Eu fico muito grato pelo convite, volto a dizer. Meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus. Eu olho aqui os comentários novamente e depois da oração vou passar alguns recados que me foram entregues aqui pelo próprio pastor André. Vamos orar. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos por esse estudo. Pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos crentes firmes no Senhor, para que visivelmente sejamos um exemplo para a nossa sociedade, até mesmo para o nosso governo, para o Estado. Que o Senhor nos fortaleça como igreja invisível e visível, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui os comentários. Amém. Meus irmãos, alguns avisos aqui. Primeiro, uma nota de falecimento, um pouco triste, né, dessa notícia, mas essa noite faleceu o reverendo José João de Paula. Que tristeza. Agora que eu vi aqui quem é. O reverendo José João, ele foi professor lá no seminário de BH e ele é membro e pastor da PMT, a nossa agência presbiteriana de missões transculturais. E ele trabalhava no pastoreio dos missionários. O pastor José João é muito conhecido, faleceu, uma grande perda para a nossa igreja. Ele morreu em casa, lá em Patrocínio, então nós vamos orar ali pela esposa e filhos, na nossa próxima oração aqui, porque há também pedidos de oração. O primo da irmã Mônica, ele foi diagnosticado com o Covid-19, e ele está lá no Rio de Janeiro. E aí a sua esposa também foi diagnosticada e nós vamos orar pelos dois. E o último recado é que hoje é aniversário, uma notícia boa, da irmã Carla Oliveira, lá da Igreja Presbiteriana Central de Barroso. Nós vamos orar por ela também. Então vamos orar e aí nós vamos encerrar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, agora pelos pedidos de oração feitos aqui. Oramos pedindo as tuas bênçãos
e o teu consolo sobre a família enlutada do reverendo José João. Que o Senhor conforte os familiares, os entes próximos e queridos. Que o Senhor fortaleça e que o Senhor os alegre, porque eles sabem que esse servo está em gozo pleno com o Senhor nesse momento, aguardando a consumação de todas as coisas. Que o Senhor, através da sua morte, ensine a todos nós, mas principalmente aos familiares, que a vida com o Senhor é preciosa, que somente a esperança deles na consumação de todas as coisas. Nós também pedimos ao Senhor pela saúde do primo da irmã Mônica, também de sua esposa, que estão aí com o Covid-19. Que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, auxiliares que vão ajudá-los em todas os procedimentos que vão fazer. Que o Senhor restabeleça a saúde, ó Deus. E também te pedimos pela vida da Carla, que completa mais um ano de vida, que seja mais um ano de muitos que ela possa completar e que em todos eles ela esteja sempre na presença do Senhor e gozando de plena saúde e alegria em Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Mais uma vez agradeço ao pastor André, ao conselho da igreja e também aos irmãos aí por terem participado. Um abraço. Tchau, tchau.